Olá, meus queridos irmãos internautas deste nosso imenso Brasil. Vos saúdo com a paz gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui quem predica é o professor pastor Jonias da Costa Feitosa. Temos a responsabilidade de ensinar a palavra de Deus e desta feita na temática Servir a Deus em tempo de adversidade. Reportemos-nos ao capítulo 3 do profeta Abacuque, versículos 17, 18 e 19. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja vaca ou gado. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força e fará os meus pés como os da serva e me fará andar sobre as minhas alturas. Meus irmãos, o profeta Abacuque, cujo nome significa abraço, escreveu o livro que leva o seu nome, Abacuque. Esse livro foi escrito entre a Batalha de Carquemis, em 605 a.C., e o primeiro cerco de Jerusalém, em 597 a.C. Nessa hipótese, os opressores seriam os caldeus. A antiga Caldeia é a Babilônia. Carquemis, conhecida mundialmente como uma das mais ferrenhas batalhas travadas na terra. Ela se deu na cidade de Carquemis, lá às margens do rio Eufrates, que era um vassalo. Carquemis era um vassalo dos assírios, e essa batalha foi uma batalha travada entre os assírios antigos, o Egito, contra a Babilônia, e que levou a pior, ou foi derrotado, a Assíria e o Egito. O profeta, diferentemente dos demais livros, ele não se direciona a uma nação ou a um povo simplesmente e profetiza. O seu livro começa com uma forte argumentação travada entre ele e Deus. O profeta se vê ofendido em ver o povo sofrer tremendas pressões e uma nação injusta como a Babilônia, que estava prestes a invadir Jerusalém, oprimir o povo de Deus sem uma causa justa. Ele trava uma argumentação forte, e o capítulo 3, que é o último capítulo do seu livro, é uma canção oferecida ao cantor mor para execução. Pois bem, o profeta se encontrava numa das situações mais difíceis. O povo prestes a ser atacado, opressões por todo lado. Jerusalém seria desterrada. Jerusalém seria levada em cativeiro posteriormente. O profeta anteviu isso, ele enxergou isso e se dirigiu a Deus, argumentando. Mas no capítulo 2 desse livro, verso 4, nós temos uma assertiva, um versículo de maior expressão de fé na Bíblia Sagrada. Porque o justo viverá por fé. Foi alvo de inspiração do apóstolo Paulo para escrever a sua carta aos Romanos, que foi uma grande obra teológica, que é um resumo dos evangelhos por Paulo. E também serviu de inspiração para Martim Lutero a fixar as 95 teses na porta de sua catedral e provocar a maior reforma do cristianismo. O profeta, portanto, está em tempo de adversidade, em tempo difícil. E eu quero dizer aqui aos nossos ouvintes que é muito fácil servir a Deus quando as coisas vão às mil maravilhas, quando tudo vai bem, quando os ventos estão a favor. Porém, quando a situação é de adversidade, opressão por todos os lados, quando a doença bate, quando a pestilência ladeia, quando os demônios desfecham seus ataques, quando somos criticados e oprimidos,
Aí é que é complicado para muitos permanecer firmes servindo a Deus. O profeta Abacuque, vendo toda essa circunstância, toda essa situação, o povo de Deus seria desterrado, Jerusalém seria levado em cativeiro, o povo estaria sofrendo, ficaria 70 anos na Babilônia. Provavelmente Abacuque cuidava das coisas no templo, era sacerdote, levita. Tanto é verdade que ele dedica essa canção ao cantor mor para a execução da sua melodia, porque era um verdadeiro cântico, um cântico em situação melindrosa, em situação de adversidade. Consciente de que ele teria que servir a Deus, e que servir a Deus não significa ter bonança aqui na terra, vida fácil. Ele sabia que, acima de tudo, servir a Deus era sacrificar-se. Aí ele brada, porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. A base econômica do povo do Oriente, em muitos lugares, era a figueira, que é a árvore que produz figos, a vide, que é a árvore que produz uva, ainda que o produto da oliveira produz o azeite, a oliva, os currais, as ovelhas sejam arrebatadas, os currais estejam vazios, quer dizer, escassez de tudo, quando faltar tudo. Por isso que Paulo brada: nem a morte, nem a fome me separarão do amor de Deus. Aleluia. Irmãos, servir a Deus assim prova ser alguém muito fiel e implica em ter uma fé viva. Por isso que ele diz: o justo viverá por fé. Aleluia. Se formos olhar neste ângulo, no ângulo da prosperidade financeira, no ângulo da prosperidade material, nós vamos entender que aqui na terra isso bem satisfaz. Porém, servir a Deus não significa que nós tenhamos tudo isso. Os currais repletos de ovelhas, de gado, os campos produzindo os mantimentos, as árvores da base econômica produzindo seus devidos cereais. Não. Muitas vezes nós servimos a Deus em situação de adversidade. Nós temos exemplo disso na Bíblia Sagrada. Jó, cuja mulher chegou a dizer: amaldiçoa o teu Deus e morre. Ele expressou-se dizendo: eu sei que o meu Redentor vive e por fim haverá de se levantar sobre a terra. Abacuque, no seu diálogo com Deus, ele coloca em xeque ao final. Esse aqui é os últimos momentos desse capítulo e também do livro, que ele vai servir a Deus mesmo faltando tudo. Isso nos remete a uma compreensão muito lógica. Aqui na terra nós servimos a Deus por fé. E se formos olhar a prosperidade, não fazemos nada para Deus. Se formos olhar os campos floridos, se deixarmos para servir a Deus quando tivermos uma casa, uma mansão muito boa, quando o carro conversível estiver na garagem, quando a vida conjugal estiver às mil maravilhas, os filhos em obediência, não vamos fazer a obra de Deus, porque sempre vai haver momento de adversidade. E aí entra a questão: como vamos servir a Deus em tempos de adversidade? Não somos contra aqui as pessoas que têm prosperidade, que foram bem projetadas na vida, que têm seus cabedais materiais. Não, tudo isso é muito bom. Mas o que queremos dizer é que, se houver adversidade, quando a doença bater, quando o mal bater, quando a pobreza bater, quando tudo estiver nos circundando, precisamos firmar nossa assertiva, coadunando com a do profeta Abacuque. Todavia me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Oh, aleluia! Quantos missionários que estão do outro lado do mundo, passando por necessidade, passando por problemas difíceis, perdendo seus consanguíneos, morrendo de coronavírus, mas estão alegres no Senhor, pregando a palavra de Deus. Quantos estão em lugares íngremes, lugares indesejáveis, afastados
do calor da sua consanguinidade dos seus parentes, mas estão se alegrando no Senhor. Eu estou aqui no Maranhão, já estive na África, na Argentina, no Vale do Jequitinhonha, em vários lugares fazendo a obra de Deus, pregando a palavra do Senhor. Nós temos usado a internet para ensinar a Bíblia, a palavra de Deus. Hoje nós temos quase 1000 vídeos postados na internet. Uma preocupação de levar a mensagem. Nós temos vídeos em vários nichos, mas na verdade a maioria são vídeos no nicho de religião, com o intuito de anunciar a palavra de Deus. Estamos num lugar aqui campesino, um lugar, se for olhar pela ótica humana, indesejável. Aqui nós estamos ao som do sabiá, ao canto dos passarinhos e ouvindo a melodia das aves domésticas. Mas estamos alegres no Senhor. Não temos prosperidade financeira, cabedais materiais, não, mas nos alegraremos no Deus da nossa salvação. Aleluia! Oh, glória a Jesus! Eu posso dizer como Abacu, mesmo nessa situação, nós serviremos ao Senhor com alegria. Estou colocando aí imagens da casa que nós moramos, da garagem minha. A garagem minha aqui é uma lona com palha de coco babaçu. E o carro esgotou a bateria, eu não tenho como comprar outro. Os bicos não tem como colocar, que é um carro Megane da Renault, mas é caro os bicos. A embreagem, o disco se esvaiu e o carro está parado. É uma ferramenta para o meu trabalho aqui, mas não estou tendo condições de arrumar esse carro. Está aqui na garagem de coco babaçu e eu estou fazendo a obra a pé. Eu me faz lembrar o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi o 6º homem mais influente da terra. Pobre, sem saúde, porém um homem que ficou na história da cristandade. A última carta que ele escreveu, a 2ª carta a Timóteo, ele escreveu essa carta no presídio, em Roma. Ele foi internado no nosocômio, depois dali ele foi para uma prisão masmertina, que é mais um sepulcro de vivos do que uma prisão. Um quadrado de 5 metros por 5 metros, sem porta, sem janela, com um orifício no teto, onde entrava o preso e saía. Neste confinamento que o apóstolo Paulo escreveu uma das mais efusivas cartas das cartas paulinas. No capítulo 4 da 2ª carta a Timóteo, que foi a última carta que ele escreveu, ele brada: estou sendo oferecido como aspersão de sacrifício, Timóteo, e o tempo da minha partida está próximo. Isso ele está querendo dizer o seguinte, numa linguagem atual: estou morrendo daqui a 4 dias. Mas aí ele brada: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora me está reservada a coroa da justiça, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos quanto amarem a vinda do Senhor. Olha aí. Ele poderia ter uma mensagem negativa, mas ele tem uma das mensagens mais positivistas que alguém pode encaminhar a alguém. Pobre, sem nenhum bem material, preso, confinado, já sentenciado, ele seria morto, cortado miúdo, pedacinhos pequenos, colocado dentro de um saco, tirado pelo orifício em cima, porque não tinha porta nem janela, e levado para lugar ignorado. E como é que um homem desse tem mensagem de esperança? Porque o justo viverá por fé. A nossa vida não está direcionada para esta vida aqui terrena. Nós não fomos chamados para ter vida boa aqui na terra. Pode até ter, mas não é este o nosso objetivo. O nosso objetivo é estarmos na glória com o Senhor. E é por isso que ele tem essa mensagem. Ele enxergava, não era o material, não eram as coisas desta vida. Ele enxergava, era o além. Oh, glória a Deus! Aleluia! Em tempo de adversidade, ele está prestes a morrer, ele está sentenciado a ser cortado miúdo, colocado dentro de um saco, levado para lugar ignorado, ele está sentenciado à morte, mas ele serve a Deus e leva uma mensagem para Timóteo como ninguém até hoje conseguiu colocar em xeque uma mensagem de esperança. Aleluia! Ele podia dizer: Timóteo, larga isso aí de mão, tu está em Éfeso, por onde eu passei,
e aí te deixei, mas ser crente não compensa. Estou sentenciado à morte, estou preso, confinado numa prisão masmertina. Ele podia descrever, aqui é um quadrado de 5 por 5, não tem porta nem janela. Tanto é verdade que ele brada certa feita: traga-me a capa velha que eu deixei entre hoje. Aleluia. Especialmente os pergaminhos. Traga, eu padeço de frio na cadeia, Timóteo. Oh, aleluia! Se fôssemos olhar pela ótica humana, isso seria indesejável demais para um grande homem de Deus. Mas era o que estava acontecendo com Paulo. Paulo brada: eu estou sendo oferecido. O tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate. Acabei a carreira e guardei a fé. Aleluia. Olha, guardar a fé é ser sempre crente, servindo a Deus, mesmo quando as coisas não vão a favor, quando os ventos são contrários. O grito de Paulo, aliás, nós temos 3 gritos, e um dos gritos mais convulsivos é Paulo dizendo: traga a capa velha que eu deixei entre hoje, eu esqueci lá, eu padeço de frio, não tenho nenhum lençol aqui, nem não tenho cobertor, não tenho nada. Quantos missionários estão em lugares pregando a palavra de Deus que não tem nada, que não tem cobertor, que não tem uma toalha, que não tem o aconchego digno, e quantos que tem tantas coisas e não disponibiliza para ajudar. Aleluia. Oh, glória a Jesus. Eu poderia gritar como Paulo nesse ensejo: eu padeço no Maranhão de necessidades. Meu carro está numa garagem de lona com coco babaçu, palha de coco babaçu. Está sem embreagem. O disco se esvaiu. Eu estou sem a minha ferramenta de anunciar. Era um carro de som que eu anunciava na cidade, aqui é uma cidade do interior, e ainda se usa o método de publicar o evangelho, fazendo cultos nas praças com o carro de som. Mas está já há 3 meses aqui debaixo de uma lona com palha de coco. Aleluia. Mas meu objetivo não são bens materiais. Meu objetivo é servir a Deus. Se faltar produto da oliveira, se faltar o gado nos currais, as ovelhas na malhada, mesmo assim estou servindo a Deus e fazendo a obra do Senhor. Aleluia. Oh, glória a Jesus. Servir a Deus em tempo de adversidade é característica daqueles que andam à sombra da cruz de Cristo. Cristo não tinha onde repousar a sua cabeça. Ele não tinha uma casa. Ele mesmo disse: as raposas têm os seus covis e as aves têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. Quando olhamos nas páginas da Bíblia Sagrada, nós vamos ver muitos vultos de homens que não tinham bens materiais. Elias estava debaixo de um carvalho, de uma árvore, e desejou até morrer, pobre e perseguido, em situação de adversidade. Profeta de Deus, homem indigno ao seu tempo, porque as pessoas não lhe compreendiam. Na carta aos Hebreus, capítulo 11, que é a galeria dos heróis da fé, nós vamos ver a expressão homens indignos da sua época, porque não são compreendidos. Profetas, missionários, fazendo a obra de Deus. Irmão, nós temos as 62 nações que faz parte do buraco negro espiritual, que é a chamada janela 10 por 40, onde o evangelho é proibido e não tem a propagação do evangelho ainda. Missionários que são mortos, missionário que morre de febre, parentes, filhos, esposa que morre de febre. Temos aqui a história de um missionário que foi para a África e a sua esposa morreu, depois os seus filhos morreram de febre, e ele veio procurar um socorro, e quando perguntaram o que ele ia fazer da vida, ele disse: vou voltar para anunciar o evangelho. Me faz lembrar a história de Frida Vingre, lá em Belém, bem jovem ainda. Ela morreu de febre, esposa do missionário Gunnar Vingre. Ela é a autora do hino 126 da harpa cristã. Quem no coração for mais ferido, mais daquela glória há de ter. Eu fico vendo pessoas com tantas coisas boas, está tudo indo às mil maravilhas, não quer saber de Deus. Lá algum dia vai morrer, Deus que não vai mais.
Não se lembra daqueles que estão padecendo de necessidade em lugares difíceis, anunciando o Evangelho. Quando você é partícipe da pregação do Evangelho, contribuindo com alguma oferta, com alguma ajuda a um missionário, você é abençoado. Aleluia. Estou no propósito com Deus, permanecer firme, fazendo a obra do Senhor, pregando o Evangelho, faz lugar através da internet, cultos em casa, cultos nas praças, cultos em lugares difíceis, continuar. Muita gente pode dizer, mas o senhor não tem sucesso, o senhor não tem uma casa boa, não tem bens materiais, o carro está debaixo da lona, parado. Que Deus é esse que você serve? Esse é o Deus da minha salvação. Ele tem proposta indelével quando transcender a esfera desta vida. Aqui teremos tribulação, adversidade. E precisamos permanecer no propósito de servir ao Senhor. Aleluia. Que Deus nos abençoe e possamos firmar nosso propósito em servir a Deus, mesmo em situações de adversidade. E é bom que se diga que pode muito bem um justo ser muito próspero, não tem nenhum problema nisso, mas pode ser que não tenha prosperidade terrena, e aí precisamos entender que precisamos servir a Deus. Paz do Senhor, meu irmão.